Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com QA. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada do Café com QA, tá? Eu não tenho nenhuma pauta específica, não tenho nenhum assunto específico para abordar, mas eu quero falar um pouco hoje sobre o período que está iniciando, né, aqui na Europa, aqui no canal da QA, nos projetos da QA, né, um período que está se iniciando aí a partir de hoje exatamente. Por que eu escolhi a data de hoje, né? Há um mês atrás eu estava saindo para fazer uma pequena viagem, postei 10 vídeos de um vlog, né, durante a segunda temporada, os últimos vídeos, né, os últimos 10 vídeos de um vlog na segunda temporada do Café com QA, e um mês depois, então hoje, eu decidi entrar num outro ciclo aqui do canal da QA, nos projetos da QA. Estou já encerrando aqui alguns projetos, não encerrando completamente, mas encerrando a primeira fase de alguns projetos que estavam em andamento e que agora estão prontos para serem lançados, tá? Então hoje vão ser publicadas algumas novidades. Acompanhe aí no perfil da QA no Instagram e também aqui no canal da QA nos próximos vídeos, nos próximos dias. Vão haver mais novidades sendo anunciadas aqui. Eu também quero falar um pouco sobre inteligência artificial, sobre o retorno ao presencial ou híbrido, layoffs, e tudo isso de certa forma, um pouco relacionado ou um pouco linkado com uma das novidades que eu vou anunciar hoje, que é o QA News, que é um portal de notícias, um agregador de notícias do canal da QA. Bom, vocês estão vendo aqui atrás de mim a Lilica, né? Dei um petisco ali para ela, ela estava incomodando aqui, pedindo um petisco. Ela tem um relógio biológico melhor do que o meu, então ela já sabe o horário em que eu geralmente encerro as minhas atividades, quando eu estou trabalhando em casa. E também com relação à luminosidade, né? Nesse período do ano tem menos horas de luz, né, do dia, né? Hoje, particularmente, foi um dia bonito, teve bastante sol aqui, mas então anoitece ou escurece um pouco mais cedo, né, quando está começando a chegar o inverno, e vai haver um período do ano aqui em que nós vamos ter o dia terminando ali por volta das 13h30 ou 4 da tarde, que vai ser o horário em que vai anoitecer aqui na Europa, né? E amanhece depois das 9 da manhã, tá? No inverno. Então nós estamos no outono ainda, mas a gente já percebe essa diferença na luminosidade. Deixa eu trocar de câmera aqui para vocês verem a Lilica, ó. Né, Lilica? Eu dei um petisco para ela, um desses ossinhos digeríveis, né? Ou corinhos digeríveis para ela roer, né? Ajuda aí a limpar os dentes, reduzir o mau hálito dela. E geralmente é onde ela fica. Enquanto eu estou trabalhando, ela fica aqui nesse... Bom, essa aqui é a minha mão, né? Eu deixei a câmera do iPhone aqui. Geralmente ela fica aqui nesse sofá, né? Tem uma almofada ali que também o gato gosta de deitar, às vezes aqui também, um dos gatos ou os dois. Essa outra caminha dela aí, né? Eu deixo ali para quando ela quer pegar um pouco de sol, né? Ela quer tomar um banho de sol. Então eu abro aquelas cortinas, né? São duas cortinas, uma mais grossa, deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco a câmera aqui. Uma mais grossa, que é essa com uma estampa aqui, ó. Então essa cortina mais grossa, ela realmente bloqueia toda a luminosidade. A outra cortina, essa branca aqui, ela é semi-transparente, então passa bastante luz. E quando tem sol, né, como hoje, eu abro bem as cortinas e deixo o sol pegando ali na caminha da Lilica e ela fica ali se bronzeando, né, vamos dizer assim. Ela tá com uma roupinha ali que é um macacãozinho, né, que é uma espécie de um hoodie, né, só que aí tem as pernas junto, então protege ela mais do frio. Às vezes ela quer deitar na sacada, né, para aproveitar um pouco o sol, e aí como tá frio agora, né, agora por exemplo são 6h30 da tarde e a temperatura de 7 graus, hoje a mínima foi de 6 graus, tá? Voltando aqui a câmera para mim, então, eu vou começar compartilhando a tela aqui, para já começar a apresentar para vocês o que é QA News, tá? QA News é um portal de notícias da QA, é um agregador de notícias, tá? O que significa isso? Não são notícias da QA, não são notícias escritas ou publicadas pela QA. Nós temos o blog da QA, onde eu posto alguns artigos lá, mas cada vez eu tenho menos tempo para postar artigos lá. Eu tenho convidado algumas pessoas para escreverem artigos e publicarem no blog da QA, mas isso acontece com muito pouca frequência. É muito raro alguém realmente se disponibilizar e a contribuir, né? Embora esse seja o conceito da QA. A QA é um ecossistema colaborativo criado e desenvolvido e mantido, suportado pela comunidade de QA,
voltado para a comunidade de QA. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui. Deixe-me ver. E já vou deixar aqui o convite, né, nessa tela que nós temos aqui os botões, né? Convite para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, compartilharem ele com alguém que tenha interesse, curiosidade, por saber um pouco mais a respeito dos projetos da QA, tá? Bom, esse aqui é o repositório, tá? O repositório da QA. O que eu quero mostrar aqui, tá? Uma abordagem diferente que eu estou adotando aqui para armazenar e manipular os dados desse portal, que já é a mesma abordagem que eu adotei em outros sites que eu desenvolvi para QA, tá? Como o QA Indica, que é uma espécie de reclame aqui, mas também é uma forma através da qual nós podemos dar um reconhecimento, né? Um reconhecimento positivo, elogiar algo ou alguém, né? Que mereça esse tipo de reconhecimento. Então não é só para reclamar. É QA Indica. Indica o quê? Indica referências positivas e negativas da indústria de TI como um todo. Mas isso eu já abordei em outro vídeo, não vou entrar em detalhes aqui, mas nós temos também outros sites que estão sendo desenvolvidos pela QA, tá? Outras plataformas. E uma delas, então, é o QA News, que é um portal de notícias, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, no back-end, tá? Eu tenho os dados todos em arquivos JSON. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, arquivo de conteúdo. Ele é um arquivo JSON, onde eu tenho aqui, ó, quais são as fontes utilizadas, tá? São algumas fontes que eu cadastrei. E aqui, nesse array de content, eu tenho aqui cada conteúdo, ou seja, cada postagem que vocês encontram lá no QA News, né, no portal de notícias, ele está descrito aqui, tá? Então nós temos lá um título, um resumo, a categoria, quem é o autor, a data em que ele foi publicado, né? E qual é a fonte de onde ele foi extraído. Então existe o blog do React, né? Temos várias fontes aqui, uma delas é o React Blog. De lá eu obtenho, então, por exemplo, um favicon, né, que é um ícone ou uma imagem que represente aquele blog que eu quero colocar nos cards das notícias, uma thumbnail que vai ser apresentada dentro dos detalhes daquela notícia. Nós temos a URL para ser redirecionado para o blog ou para o site, ou enfim, é um link para que nós possamos ver a postagem original, tá? O conteúdo original. Que tipo, né? Ele vem de um feed, né? Poderia ser um RSS, tem vários tipos, né? Deixa eu encontrar um outro aqui, ó. Esse outro tipo aqui é através de uma API. Então eu estou obtendo uma notícia do dev.to através de uma API. Então tem várias formas de obter dados, né? E nós temos aqui também alguns indicadores aqui de interação, né? Nós contamos lá as curtidas, os comentários, se é uma notícia em destaque ou não, né? Eu posso definir isso, né, através de uma interface administrativa, mas eu também posso criar, né, posso configurar, eu estou pensando sobre isso, eu ainda estou amadurecendo essa ideia, posso configurar algumas regras para que no futuro, dependendo do engajamento, da interação que aquela notícia obtiver por parte da comunidade, ela vai ser promovida a uma notícia em destaque, automaticamente, né. Temos algumas tags, também os dislikes, né, implementei por último, então por isso que está aqui por último. Temos também os dislikes, podemos curtir ou descurtir, né? Ou curtir negativamente, ou dar um dislike. Bom, qual é a cara do QA News? Essa aqui é a cara do QA News, tá? Eu já estou logado aqui, tá? Deixa eu fazer o logoff aqui para mostrar para vocês como é que é o login, fazer o login com a minha conta do Google. Já estou logado, tá carregando aqui, né? Finalizando o login. Ele já puxa lá da minha conta do Google, né? Qual é o e-mail, a minha foto de perfil da conta do Google, nome. E nós temos aqui algumas opções, eu posso visualizar as notícias que eu curti e também os comentários que eu fiz. E depois eu tenho uma interface administrativa aqui porque eu sou um admin, né? Meu usuário é um admin. O que nós temos aqui? Nós podemos explorar as notícias ou, se eu quiser, eu posso indicar um link, né, de uma nova fonte de notícias através desse formulário, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, é um formulário simples, nós dizemos aqui qual é o título da notícia que nós queremos indicar, mas ao indicar uma notícia, na verdade eu já estou indicando automaticamente a fonte, tá? Para que eu cadastre a fonte. Eventualmente eu posso mudar isso aqui para que fique um pouco mais intuitivo e destinar esse formulário especificamente para sugerir
uma fonte de notícias, porque aqui eu estou dizendo ó, que a pessoa pode sugerir uma notícia ou uma fonte de notícias, né? Então eu posso reformular esse formulário aqui para ficar um pouco mais intuitivo. E é essa opção aqui do menu, ó, contribuir, tá? É assim que eu vou para esse formulário. Ou através desse botão aqui, né, esse call to action, na entrada aqui, né, do site. Então nós temos aqui as notícias, tá? Futuramente eu posso... eu dei um zoom aqui, tá. Eu posso eventualmente, no futuro, implementar outros tipos de filtros ou filtrar por diferentes categorias, mas por enquanto eu tenho aqui as mais recentes, eu posso ordenar as notícias pelas mais recentes, as mais curtidas ou as mais comentadas. Vocês podem perceber que eu estou alternando aqui entre mais comentadas, mais curtidas e mais recentes, e não está mudando nada aqui. Por quê? Porque não existe nenhuma curtida e nenhum comentário ainda, tá? A partir do momento que eu começar a interagir aqui com as notícias, adicionando comentários e curtidas, elas vão ser reordenadas, tá? Então, por enquanto, está ordenado por mais recentes. Posso filtrar também, tá? Quero saber de uma notícia do Nubank sobre a volta ao presencial, por exemplo. Ó, Nubank abandona o trabalho remoto. Né? Analisamos a carta do CEO. Essa postagem aqui, vocês podem reconhecer aqui pelo thumbnail já, né, pela imagem, que ela é uma postagem, né, ou uma notícia que está vindo do canal do Código Fonte TV, né? Que é um canal de notícias de tecnologia aí, né? Eu posso filtrar por categoria também. Eu quero notícias só de QA e teste. Ó, com Nuba ou Nubank não tem nenhuma, tá? Mas se eu tirar o filtro aqui de Nubank e tá selecionado só o filtro de QA e teste, eu vou visualizar aqui então. Posso fechar aqui os filtros, né? Já está aplicado aqui o filtro, ó. Então ele mostra esse label aqui indicando que tem um filtro. Eu posso limpar os filtros também. E ele está ordenando aqui para mim, mostrando aqui para mim apenas as notícias de algumas fontes que foram cadastradas na categoria QA e Test. Então temos aqui The Ministry of Testing, temos aqui QAzando, né? Dá para reconhecer aqui o Eduardo Finotti, né? E são poucas fontes que eu cadastrei por enquanto, tá? Isso aqui, não lembro de que, olhando assim eu não estou reconhecendo, é QAzando também. Não estou sendo patrocinado, tá? Não tem nenhum jabá aqui. É porque realmente é uma fonte que eu acompanho e quando algumas pessoas me perguntam, né, me pedem referências a respeito de cursos, mentorias, eu gosto de indicar eles porque são pessoas que eu percebo que estão dando apoio e suporte à comunidade de QA, estão ajudando pessoas a se desenvolverem, né, na indústria de tecnologia e na carreira de QA de uma forma honesta, tá? E embora eles tenham métodos, a metodologia de trabalho deles, que é um pouco diferente da que eu adoto na QA, tá? Então, ainda assim, não existe nenhum tipo de rivalidade, nenhum tipo de jogo de, digamos assim, jogo desleal aqui, né? Então, eu reconheço quem tem que ser reconhecido como boa referência. Para isso, nós temos o QA Indica, né? Vocês podem acessar através de QI, de quem indica, né? qi.qa.com.br, tá? Bom, voltando aqui então às notícias, já mostrei os filtros, eu posso filtrar pelas fontes também. Então, digamos que eu quero ver só postagens do Código Fonte TV. Deixa eu ocultar esse menu. Então, apliquei o filtro, estou vendo aqui todas as postagens que foram obtidas, eu limitei as 20 últimas. Então, do momento em que eu iniciei a coleta de notícias das fontes cadastradas, ele está obtendo as 20 mais recentes, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona aqui na interface administrativa. Não, antes da interface administrativa, vamos abrir aqui uma notícia e ver, vamos pegar o caso do Nubank, tá? Então temos aqui, Nubank abandona o trabalho remoto. Aí nós abrimos o card para ver os detalhes, né? Então eu tenho aqui um resumo da descrição, né? Eu ainda estou ajustando. Algumas descrições elas estão sendo simplesmente abreviadas assim, e outras que são mais longas estão apresentando um link desse tipo aqui, ó, continuar lendo. Tá? Então ainda estou ajustando isso para que fique de uma forma padrão, tá? Fique uniforme. Temos algumas tags aqui. Como eu sou admin, eu posso editar a notícia, tá? Caso eu queira ajustar algum erro, alguma coisa aqui, acrescentar alguma informação, e eu posso interagir. Então já vou começar dando um like aqui, tá? A notícia curtida. Então já dei um like e vou adicionar um comentário de teste aqui. Opa.
testando. Pronto. Quando houver um comentário aqui, eu posso interagir com ele. Eu posso dar um like no comentário ou um dislike. Posso responder. Vamos botar aqui, testado. Opa, testado. Então, o primeiro comentário eu coloquei que eu estava testando e agora está testado. O comentário foi registrado e agora eu estou respondendo aquele comentário. Está aqui uma resposta, testado. Beleza. O que mais eu posso fazer? Bom, com relação aos meus comentários eu posso apagar, né? Porque eu sou o criador deles, então eu tenho a lixeira aqui para apagar os meus comentários. Comentários de outras pessoas eu não posso apagar. Posso editar a notícia, como eu disse, posso compartilhar essa notícia através de WhatsApp, Twitter, LinkedIn, ou copiar o link para enviar onde eu quiser, tá? O que mais nós temos aqui com relação à notícia é isso? Bom, a fonte, né, é Código Fonte TV, a data em que ela foi publicada, né, dia 11 de novembro, a categoria dela, Tech News, né? Bom, vamos para a interface administrativa agora, o que nós temos lá? Bom, primeiro notícias curtidas. Por enquanto ele não está listando aqui, tá? Porque eu ainda estou implementando o mecanismo do back-end que vai, a partir do momento que eu curti uma notícia, como eu fiz ali, ele tem que atualizar o arquivo de dados no back-end para depois carregar aqui as curtidas. E da mesma forma, os meus comentários, tá? Então ainda não está pronto. Então já está no ar o QA News para que vocês comecem a utilizar. É uma versão beta, mas algumas funcionalidades estão sendo implementadas ainda. Interface administrativa, o que nós temos? Eu posso executar a coleta manualmente através daqui, mas nós temos lá no repositório, no GitHub Actions, um workflow para coletar as notícias já. Estou chamando aqui de Collect News. Tá? Ele está agendado para rodar todo dia às 6h20 da manhã, aproximadamente, e não recordo agora qual foi o critério que eu utilizei para definir esse horário. Eu acho que era 6h20 da manhã quando eu estava implementando isso, não tenho certeza agora. Mas ficou assim, e tá bom porque às 6h20 da manhã aqui são 2h20 da manhã no Brasil. E me parece que após esse horário não tem nenhuma notícia sendo publicada do dia anterior, né? Então digamos que aconteceu alguma coisa hoje. E digamos que um blog pega esse assunto do dia e posta ele aí até a meia-noite, tá? Eu acho que depois eles vão dormir, depois eles não vão ficar publicando notícias durante a madrugada. Então eu posso coletar essas notícias aí às 6h20 da manhã daqui, 2h20 da manhã no Brasil. Lembrando que terminou o horário de verão, então nós tínhamos 5 horas de diferença antes, agora são apenas 4 horas de diferença com relação ao Brasil. Estou 4 horas na frente, né? E lembrando, para quem não acompanha, não viu outros vídeos, não tem um contexto, não me conhece, eu sou um profissional de QA que mora já há 6 anos na Europa, eu saí do Brasil em 2019, moro hoje na cidade de Amsterdã, que é a capital da Holanda, e antes eu morava na República Tcheca, na cidade de Praga, que também é a capital, né, do país. Bom, então esse script, Collect News, ele faz justamente isso, ele acessa aqui, ele roda um script que acessa todas as fontes que eu cadastrei, então ó, DevTool, GitHub Blog, YouTube do TEL, Ministry of Testing, ele vai acessando várias fontes que eu cadastrei aqui e vai coletando as notícias mais recentes, depois ele executa um outro script que verifica se existe postagem duplicada, e aí ele faz toda essa limpeza aí nas notícias para deixar disponíveis no site. Bom, temos aqui um dashboard, né, com uma visão geral aqui no painel administrativo, né, um inscrito na newsletter, voltando lá para Home, deixa eu abrir em outra aba aqui, eu listo aqui 9 notícias, tá? Ordenando pelas mais recentes por padrão. Depois eu posso mudar aqui a ordem delas. E eu vou paginando de 9 em 9, tá? Temos 424 notícias coletadas de outras fontes até o momento, tá? E aqui eu tenho um campo para inserir um e-mail e me cadastrar para receber uma newsletter semanal. É uma newsletter com um resumo das melhores notícias, das principais notícias, ou aquelas notícias em destaque que eu havia comentado antes, tá? E isso vai ser enviado por e-mail uma vez por semana. Então, voltando aqui ao painel administrativo, um inscrito ativo, que sou eu mesmo, descadastrados, tá? Quando vocês receberem um e-mail de newsletter, tem um link lá para se desinscrever da newsletter. Então, não tem ninguém descadastrado ainda.
O meu catálogo tem 424 notícias únicas, 132 eram duplicadas, porque nessas implementações e testes que eu estou realizando, muitas vezes eu coleto uma notícia duplicada. Então, assim, eu garanto que ela não vai ficar aqui duplicada, eu limpo isso, né? As fontes ativas, tenho 35 ativas, das 37 cadastradas. Então, tem algumas fontes que eu estou ajustando o mecanismo de scrapping, né? O que é um mecanismo de scrapping? É o que vai acessar o site, o blog, o canal de notícias e vai coletar as informações que eu preciso, que é o título, a descrição, o link, o thumbnail, e eventualmente algum site tem uma estrutura diferente e eu preciso implementar isso para uma fonte nova. Então, quando eu for cadastrar aqui um novo blog, eventualmente eu vou ter que implementar um novo scrapper para aquele blog específico, tá? Então, é um serviço aí de manutenção, né, do portal que vai ser demandado aí por algum tempo ainda. Engajamento. Comentários ativos, curtidas registradas, avaliação positiva... Não, isso aqui tá errado. Eu tinha cadastrado como as curtidas registradas como avaliação positiva, antes depois eu renomeei para curtidas registradas, e essa aqui eu tô cadastrando agora para ser a avaliação negativa, né? Vai ser eu não sabia como chamar o dislike, né? Descurtida, eu acho que fica feio. Então vai ser uma avaliação negativa. Talvez eu chame as curtidas registradas assim, já está bom o suficiente, está bem simples de entender, intuitivo. Talvez eu renomeie para avaliações positivas, né? Ou eu crio uma nova seção, como essa, assim, para avaliações, e aí eu vou ter positivas e negativas, vou ter, né, temos aqui os percentuais, enfim. Então, são coisas que eu ainda estou ajustando, mas a interface administrativa é só para mim mesmo, então, e eventualmente algum outro admin que venha a me ajudar aí a moderar o site. Histórico de crescimento. Tem aqui as quantidades, né, de novos usuários. O que é um novo usuário do site? É uma pessoa que interagiu no site. Se eu quiser curtir, eu preciso fazer login. Se eu quiser comentar, eu preciso fazer login. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês. Ó. Acessei uma notícia e quero comentar. Ó, faça login para comentar. Tá? Então, cada vez que um novo usuário fizer login, eu estou considerando que ele é um novo usuário. Então, a partir daquele momento, ele vai constar aqui no histórico de crescimento. Tá? Os últimos logins, eu vou ter a lista aqui também. Por enquanto só eu, tá? Que foi justamente quando eu fiz o login, né? Às 18h36, enquanto eu estava gravando aqui. E agora são 18h50. Bom, categorias mais frequentes, né? São as categorias que têm mais notícias. Então, nós chegamos a ter aqui, ó, 155 notícias da categoria Tech News, né? QA Test, 35, né? Então, temos aí quantidades diferentes para categorias diferentes. As fontes que mais produzem, Hacker News, tem 53 notícias, né? O GitHub Blog, 20, e por aí vai. As notícias mais comentadas ainda não foi gerado, né? Essa estatística, esse número ainda não foi gerado. Assim que for gerado, ele vai ser publicado aqui. Nós temos lá os inscritos, eu posso administrar aqui quem são os inscritos. Eventualmente, eu posso desativar uma conta, né? Ou reativar uma conta. Eu posso verificar aqui, né? Quem são esses são os inscritos de newsletter, tá? Por que desativar? Se alguém não estiver conseguindo, eventualmente, apagou os e-mails, não está conseguindo se desinscrever da newsletter e entrar em contato comigo, eu posso vir aqui e a pessoa diz assim, não quero mais receber newsletter. Ok, eu venho aqui e desativo, né? Eu posso ver quem são os descadastrados, ativos ou todos. Usuários são as pessoas que fizeram login para comentar, né? Então eu vejo aqui e eu posso promover para admin, tá? Os comentários, eu posso ver aqui os comentários. Como eu disse, eu estou implementando ainda, né, esses mecanismos aí no back-end, mas eu vou ver aqui os comentários para fazer moderação. Então, se tiver algum comentário que não tenha sido criado por mim, que eu não consiga apagar lá pela tela de visualização de comentários, inclusive eu acho que é uma boa, eu posso implementar uma regra para que, se eu for admin, eu também posso apagar direto por lá. Caso contrário, eu venho por aqui, moderação de comentários, e eu posso excluir um comentário. E as fontes cadastradas, né? Eu posso cadastrar novas fontes aqui, ó, adicionar nova fonte. Coloco lá o nome, a URL, o tipo de captura, né? Esses são os tipos que estão implementados por enquanto. Qual é a prioridade, categoria, etc. Deixo ela ativa ou pausada, né? E crio essa fonte, cadastro a fonte. Ou eu pego uma fonte já existente aqui e posso pausar ela, então eu não quero excluir, quero manter ela aqui, mas pausada. Eventualmente ela está dando erro,
mudaram alguma coisa no site. Eu pauso aquela fonte até que eu corrija o scrapper dela. E eu posso editar também, né? Editar algo nas fontes. Bom, essa é a interface administrativa, eu posso executar, como eu disse, manualmente uma coleta aqui, né? Ó, não foi possível disparar a coleta, por quê? Porque eu estou implementando ainda o disparo manual. Por enquanto, ele está rodando de forma automática, agendada, ou eu executo manualmente aqui, ó, executar, né, o workflow, e ele vai começar a rodar aqui. Leva aí uns 5 minutos, né, aproximadamente. Ó, tá na fila, vamos ver se já começou a execução. Tá executando já, tá? Instalando as dependências, então ele sobe um ambiente aqui, instala umas dependências, roda o script, ó, já começou a coletar. E aí vai levar uns 5 minutos para coletar tudo. Então eu estou trabalhando ainda para corrigir isso, né? Por enquanto não consigo, né, executar manualmente por aqui, mas como eu disse, é um trabalho que está em andamento, tá? Ainda existem algumas pendências, tem algumas coisas que estão pendentes, né? Mas gradualmente eu estou limpando o meu backlog aí de atividades, de pendências. Mas já está no ar, tá? Então vocês já podem começar a utilizar, já podem começar a acompanhar as notícias aí. E como eu disse, hoje eu quero falar um pouco sobre Nubank, tá? Quero relacionar isso com o que eu comentei aí, né? A volta ao presencial ou ao híbrido, né? Versus trabalho remoto. Quero também falar um pouco sobre inteligência artificial, né? Por que a QA News saiu do papel, saiu da minha cabeça, né? A ideia, que estava só no campo das ideias, eu consegui implementar ela, colocar ela e transformar ela em realidade, né? Através de inteligência artificial, vibe coding, tá? Então eu estou usando bastante GitHub Copilot. Eu não sou um desenvolvedor de carreira, né? Eu programo, obviamente eu sei programar, mas em um nível que é o suficiente, ou talvez até mais do que o suficiente, ou um nível bem avançado já, considerando aí o nível de senioridade que eu tenho e o tempo de carreira que eu tenho atuando com automação de testes. Então eu programo para automação de testes. Mas para desenvolver produto, muitas vezes eu encontro uma limitação, né? O meu conhecimento ele vai até um certo ponto e depois eu começo a ter dificuldade para executar alguma ideia, né? Para implementar alguma ideia. E aí eu começo a utilizar a inteligência artificial, o GitHub Copilot, que é o que eu estou utilizando aqui, ó. Agora eu estava corrigindo alguma coisa que não lembro o que era. Lembrei, porque em localhost eu estava apresentando uma quantidade diferente de notícias do que é o que eu estou aqui, né, em localhost, mas aqui é a versão que está em produção. Então vocês podem ver aqui, ó, em produção, eu estava listando, tô recarregando aqui porque eu fiz um deploy novo, né? Então ele está atualizando algumas coisas aqui no meu ambiente. Mas está carregando as notícias, tá? Eu preciso também tornar esse carregamento um pouco mais rápido para a primeira vez que um usuário acessar, para que não demore tanto assim para carregar as notícias. Então agora temos aqui 424 notícias. Antes ele estava apresentando para mim uma quantidade diferente em produção. Então agora já está ajustado isso. Como eu disse para vocês aqui, utilizando, né, tô rodando aqui um servidor de back-end, aqui um servidor de front-end, ou contrário, esse aqui é o de back-end e esse é o de front-end. E tô rodando aqui em localhost, né, para fazer alguns testes localmente, e depois eu publico isso. Como eu disse, então eu já ajustei aqui a mesma quantidade de notícias que eu tenho em localhost, agora eu tenho produção. Então vamos navegar por produção, tá? Não é essa notícia. Vamos acessar aqui o Nubank. Como eu disse, então, utilizando inteligência artificial, e eu vou construir um raciocínio aqui, uma linha de raciocínio que pode parecer um pouco caótica, um pouco filosófica demais, mas eu prometo que eu vou conectar os pontos no final, tá? E vai fazer sentido. Como eu disse, está chegando o inverno aqui na Europa, tá? Outono, estamos no meio do outono agora, daqui um mês é inverno, as temperaturas estão caindo, como eu disse, ó, agora são 7 graus, são 6:30 da tarde, já está escuro, já é noite, né? Vou mostrar para vocês aqui novamente, ó. Tá escuro lá fora, já é noite. E, inclusive, eu vou trocar de câmera aqui, vou mostrar para vocês como é que é a vista aqui, né?
Aqui atrás temos um jardim interno, tá? Mas eu posso caminhar até a frente lá do apartamento, que fica de frente para uma baía. Vocês já devem ter visto alguns vídeos, algumas imagens aqui de como é durante o dia. Eu vou mostrar agora durante a noite. É escuro, só isso, tá? Mas vou tentar mostrar aqui para vocês com essa câmera aqui que está mostrando a Lilica, a câmera do iPhone, né? Então, chegando aqui na sacada, deixa eu ligar a luz da sacada. Então a Lilica gosta de deitar aqui, ó, quando tem sol, né? Isso aqui é o jardim interno, ó. Então agora já silenciou, né? Mas há meia hora atrás tinha algumas crianças jogando futebol aqui, né? Ali é a iluminação natural, né? As clarabóias da garagem, né? O estacionamento no subterrâneo. Lá nós temos acesso ao canal. Tem um canal que passa aqui atrás, né? Aqui atrás de casa. E indo lá para frente do apartamento, né? Para a fachada do apartamento, que é onde nós temos a visão da Baía de Aibour. Mostrar um pouco da bagunça aqui de casa também, né? Tô começando a colocar decoração de Natal aqui, ó. Já comecei com essas luzes aqui. Então essa aqui é a vista, deixa eu mostrar dessa janela aqui. Aqui é a vista da Baía de Aibour. Ó. Cachorrinho passeando lá no Dog Park, né? Então já tá escuro aí, ó. Já é noite, né? 6h30 da tarde, noite. Ó o Ramon e o Oscar. O que vocês estão aprontando aí? E a Lilica me seguindo, tá? Voltando então lá pro escritório, pra bagunça do escritório, né? E mostrar para vocês o meu ambiente de trabalho. Aqui eu mudei, né? Ficava tudo aqui nesse lado. Aí agora eu movimentei para cá, né? Para ficar mais perto do interruptor, uma iluminação melhor. Minha coleção de chapéus aí. Então agora voltando a câmera aqui. Pronto. Bom, depois eu vou ter que editar esse vídeo e cortar um pouco da bagunça da casa, né? Mas como eu disse para vocês, então, chegando inverno, tem um vídeo que eu publiquei do último inverno, tá? Inverno passado. Não, para ser bem honesto, bem sincero, não foi um vídeo, tá? Deixa eu encontrar aqui. Não foi um vídeo, foi uma postagem do blog. Deixa eu achar bem rapidamente aqui, porque eu acho interessante trazer um pouco mais de contexto, tá? Esse aqui é o blog da QA. E nós temos uma postagem aqui. Aqui, eficiência aplicada ao QA. Reflexões de uma viagem pelos países bálticos. 1º de janeiro de 2025, tá? Então, o Réveillon, né, passado, eu visitei esses países aqui. Eu comecei aqui na Finlândia, atravessei de ferry boat, né, uma barca, né, uma balsa. Ah, não, eu não estou compartilhando a tela. Então, eu voltei aqui para a mesa, comecei a falar sobre a tela, mas não estou compartilhando a tela. Deixa eu colocar aqui, então. Então, esse aqui é o blog da QA, tá? Temos essa... Deixa eu voltar aqui. Temos essa postagem aqui, ó. Eficiência aplicada ao QA, reflexões de uma viagem pelos países bálticos, de 1º de janeiro de 2025. Então eu comecei aqui, ó, temos uma imagem do mapa aqui, né? Comecei essa viagem aqui, na Finlândia, na cidade de Helsinki. Atravessei de ferry para Estônia, cidade de Tallinn, né? São esses 2 pontos vermelhos aqui, né? Helsinki e Tallinn. E em Tallinn eu aluguei um carro e fiz uma viagem de carro até Vilnius, Não, Vilnius está aqui. Vilnius é a capital da Lituânia. Então eu saí da Estônia, da cidade de Tallinn, dirigi até Riga, que fica na Letônia, que é chamada Látvia, né? Mas no Brasil a gente chama de Letônia. E de Riga eu dirigi até Vilnius, que é a capital da Lituânia. Então esses são os países bálticos. Eu estava bem perto aqui da fronteira com a Bielorrússia, né? Mas preferi não visitar mais um país, né? E também por conta dessa questão aí dos conflitos que estão acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia e tal, preferi ficar nessa região aqui que é um pouco mais segura, tá um pouco mais sob controle. E aqui eu fiz uma reflexão sobre a eficiência aplicada ao mundo de QA, tá? Isso está diretamente relacionado à inteligência artificial, tá? Por quê? Essa semana, por exemplo, me fizeram uma pergunta em um dos grupos da QA a respeito de automação utilizando inteligência artificial para capturar, capturar, né, seletores
em uma interface web, em um site. Tá? O que são os seletores? Ó, vamos dar um Command Option C aqui, que é o Ctrl Shift C, né? No Windows, que eu estou usando um Mac. Então, cada elemento web, vamos pegar um elemento qualquer aqui, ó. Esse elemento aqui é um H3, né? Que é um tipo de cabeçalho de nível 3, né? A gente começa lá no H1, que é o maior, e vai até o H6. Então, o H3, ele tem duas classes aplicadas a ele, classes que vão provavelmente conferir estilo a ele, que é o que está aqui, ó. Vocês podem ver isso aqui. É uma classe de estilo, de CSS. Tem propriedades aqui, a propriedade de tamanho de fonte, né? Então, nós temos o quê? O texto. Então, se eu quiser confirmar, né, vou automatizar um teste web, teste automatizado, utilizando Playwright, por exemplo, para testar se o meu blog está funcionando. Então, cada vez que eu publicar uma alteração no blog, eu vou lá e altero alguma coisa, edito, mudo a estrutura dele, e eu quero conferir que sempre vai ser apresentado o cabeçalho, né, a tag H3, contendo o título dessa postagem, né, e garantindo que não está havendo conflito entre esse título e título de outras postagens, que ele está trazendo o título correto, coisas desse tipo. Então eu tenho que acessar esse elemento e capturar o conteúdo dele, né. Como é que eu vou acessar esse elemento? Se vocês clicarem com o botão direito aqui, ó, vocês vão verificar, cadê? Copy Selector, por exemplo, ou XPath. Então existem várias formas de se referir a um elemento web, tá? Uma das formas que vocês podem verificar, ó, nós temos isso aqui, né? Uma estrutura hierárquica, ó. Existe uma div, tá aqui a div, ó. A classe dela é slide. Dentro dessa div slide, onde que eu estava mesmo? No H3. Existe uma outra div chamada post. E dentro, ou melhor, com a classe post. Depois existe uma outra com a classe post title container. Depois existe um H3. Essa é a estrutura hierárquica. Essa é uma das formas, tá, de selecionar um elemento, usar um seletor. Mas não é uma forma muito segura, né? Porque caso mude essa estrutura, ou o nome de uma classe ou alguma coisa assim, eu já perco o seletor. Então, a pergunta era sobre isso, né? Como utilizar a inteligência artificial para capturar os seletores. O que é que eu fiz? Eu tenho instalado aqui o Atlas, que é o browser da OpenAI, tá? Que é o browser do ChatGPT. E ele tem um Agent Mode, que ele permite navegar dentro desse browser. Então, no prompt dele, eu passei para ele lá uma URL de um site e eu pedi para que ele localizasse todos os seletores daquela página e depois criasse um plano de testes, sugerindo testes para fazer a cobertura daquela página. Ele navegou no site, entrou em subpáginas, entrou em diversos caminhos dentro do site, coletou os seletores, criou um plano de testes para vários cenários de navegação dentro daquele site e automatizou tudo no Playwright para mim, tá? Isso é eficiência, é usar as ferramentas corretas, da forma correta, e com isso aumentar então a produtividade do nosso trabalho, né? Então essa postagem aqui ela fala um pouco sobre isso, e foi uma reflexão que eu tive porque esses países, principalmente os países bálticos, que são mais frios ainda do que aqui, neva durante grande parte do inverno, né, tem eu diria assim, um ambiente que não é muito adequado para ter uma produção rica e farta. Nós, do Brasil, por exemplo, temos uma agricultura bastante forte, né? Produzimos aí a produção agrícola para sustentar vários outros países que importam, né, os produtos agrícolas do Brasil. E o que eu quero trazer com essa... tentando agora fazer um resumo rápido dessa postagem. Quando eu viajei por aqueles países e eu percebi a forma como aquele povo vive, a cultura deles, a rotina deles no inverno, eu entendi que a forma de vida deles, ela está diretamente relacionada ao calendário. Então, durante os meses de verão, os meses quentes, os meses adequados ao plantio, eles trabalham duro, tá? Trabalham duro, produzem, plantam, criam os seus animais, que são eventualmente alguns animais que também se desenvolvem melhor, em temperaturas melhores, com mais sol, etc. E durante o inverno,
esses animais são criados indoor, dentro de celeiros, né? Então são criações de porcos, de gado, de aves, né? Patos, galinha, etc. E todos os grãos que eles plantaram durante os meses quentes já foram colhidos, já estão sendo comercializados, já estão sendo processados, tá, para consumo, estão sendo armazenados com diversas formas de conservação, né? Então, antigamente não haviam conservantes, eles faziam diversos tipos de conservas, como, por exemplo, pratos que são tradicionais de alguns países aqui da Europa, que são baseados em conserva, né? Então, o chucrute, por exemplo, né? Que é uma conserva de repolho, né? Então, é bastante utilizada aqui porque o repolho é uma hortaliça que é plantada nos meses quentes, mas se ela não for conservada adequadamente, ela vai apodrecer, vai estragar, né? Então, existe essa forma de vida, né, que aproveita quando é propício, né, para aproveitar do lado de fora, e nos meses frios, eles também trabalham, mas trabalham processando esses alimentos agora que foram recolhidos. Existe a silagem, por exemplo, que é o plantio de vegetação como não só pasto, né, pastagens, mas também milho ou alguns outros tipos de vegetais para consumo dos animais, para alimentar os animais. Então eles produzem isso durante o verão. Eles também fazem a estocagem, né, desses produtos vegetais para serem conservados durante os meses de frio, para alimentar os animais. Então, também é um momento do ano em que eles se dedicam a quê? Aos estudos. Então, o ano letivo aqui, né, ele se desenvolve, né, de setembro até junho, se não estou enganado, que são os meses frios, né? É como no Brasil, nós temos as férias de verão, que são mais longas, né, na escola, e depois durante o restante do ano, que engloba o inverno, nós estudamos. Aqui, todas as atividades que são atividades mais intelectuais, elas são mais voltadas para esses meses frios. Lógico que tem esportes de inverno também, mas a grande maioria das outras atividades relacionadas à música, à arte, etc., elas se desenvolvem mais nos meses frios, tá? E aí eu trouxe isso aqui como uma reflexão, né? Estou trazendo aqui quase um ano depois, né? Essa postagem aqui, como uma reflexão para a questão do uso da inteligência artificial. E agora eu vou começar a tentar conectar com o assunto aqui do Nubank, abandonando o trabalho remoto, tá? Quando é que surgiu o trabalho remoto? Quando nós tivemos aí, vamos chamar de um inverno tecnológico, tá? O que eu quero ilustrar com essa expressão que eu estou cunhando, que eu estou criando agora, o inverno tecnológico, tá? Muitas tecnologias foram criadas, foram desenvolvidas para que nós pudéssemos continuar trabalhando quando nós não podíamos sair de casa. E não era porque estava nevando, porque estava chovendo ou porque estava frio. Era por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, lockdown, nós tínhamos que ficar em casa. É como se fosse um inverno no mundo inteiro, durante alguns anos, né, o período aí que se estendeu a pandemia, e nós não podíamos sair de casa, tínhamos que trabalhar de casa. E desenvolvemos uma série de tecnologias para dar suporte a esse formato de trabalho, a esse modelo de trabalho, tá? E muitas empresas começaram, então, a aprender a trabalhar nesse novo formato, porque não era uma tradição, não era da cultura de muitas empresas. E empresas mais jovens que surgiram nessa época, já surgiram com essa cultura de trabalho. Outras empresas que foram se adaptando, então, a essa nova cultura de trabalho, adotaram isso, incorporaram isso à sua cultura, né, a cultura organizacional, e aprenderam e ainda hoje trabalham de forma remota e bem. E depende também muito do segmento em que atua essa empresa, o tipo de tecnologia que eles adotam, o tipo de atividades que eles desempenham dentro da empresa, tá? O tipo de vaga, tudo isso, o tipo de departamento, tudo isso influencia na decisão de trabalhar remoto, ou trabalhar híbrido, ou trabalhar presencial, tá? Também tem outras questões, como, por exemplo, a escassez de profissionais. Se eu não encontro profissionais da minha região, eu preciso contratar remotamente. Ou a competitividade de profissionais de uma outra região. Se eu vou contratar um profissional aqui na Holanda, e é um profissional que tem um nível de formação, de educação bastante elevado, e que consegue ter acesso a vagas e oportunidades no mercado de trabalho que pagam bem, se eu quiser contratar esse profissional, eu tenho que pagar muito bem para ele. Mas talvez se eu contratar um profissional de um outro país que vai trabalhar remotamente, que é um país que tem um nível salarial mais baixo, isso vai ser mais barato. Então também vai ser uma questão competitiva que eu vou estar
acessando aí, né? Eu vou estar desbloqueando essa questão competitiva no meu processo decisório sobre onde operar, onde atuar, onde contratar, tá? Então, uma série de questões aí se definiram durante o período de pandemia, mas que hoje não necessariamente se aplicam mais, tá? Os profissionais aprenderam a gostar de trabalhar remotamente, de trabalhar de casa. Eu, particularmente, minha opinião pessoal, Daniel Castro, meu CPF, né, diz que é muito bom trabalhar de casa, tá? Como hoje eu passei o dia inteiro trabalhando de casa, no intervalo de almoço eu cozinhei ali o meu almoço, parei durante esse período, tinha sol, sentei ali fora um pouco, né? A Lilica ficou ali fora um pouco comigo também. E aproveitei o dia para fazer algumas outras coisas em paralelo, né? Quando eu tinha algum intervalo ali, ou estava aguardando o início de uma reunião, tinha terminado uma atividade, estava aguardando uma reunião, aproveitava para fazer alguma coisa, ler uns e-mails pessoais, corrigir alguma coisa aqui no QA News. E isso tudo só foi possibilitado através do trabalho remoto. Hoje eu trabalho de forma híbrida, tá? Hoje é uma segunda-feira, estou trabalhando de casa, amanhã, terça-feira, eu tenho que ir a um escritório que fica numa cidade vizinha, aqui é a cidade de Diemen, um dos escritórios do ABN. A partir de janeiro, nós vamos começar a atuar em um outro escritório, tá? Porque o escritório principal, né, o headquarter, ele vai passar por algumas obras também, né? Então tem uma série de contextos aí de trabalho remoto que se mesclam com o trabalho presencial, né? Então, através do trabalho híbrido, eu vou uma vez por semana para o escritório, né, no máximo duas, quando precisa. Né, são combinações que eu faço com os colegas, com o gerente, enfim, com os membros da minha equipe, né, quando eu preciso reunir eles. Então, eu tenho bastante flexibilidade. Tá? Existem profissionais que não têm tanta flexibilidade assim. E aí, para eles, o trabalho presencial, full presencial, tá? 100% presencial no escritório, realmente não é interessante, principalmente se eles moram em uma cidade em que o transporte público não é bom, ou o trânsito é ruim, se eles têm que dirigir por mais de uma hora para chegar no escritório, 1h30 às vezes. Antes de sair do Brasil eu morei em São Paulo, e muitas vezes eu trabalhava no escritório, em alguns escritórios de alguns clientes que eram em bairros mais distantes, e eu chegava a levar até 1h30, tá, para me deslocar até lá. Então não era interessante. Trabalho híbrido já traz uma flexibilidade aí que combina um pouco dos dois e que, dependendo do cenário em que o profissional está, pode ser aceitável. Tá? Para alguns profissionais isso não é mais sequer concebível. Tá? Eles não aceitam mais ideia nem de pensar em ir para o escritório. Olha o exemplo do jovem tranquilão aí, né? O Cristiano, ele defende a filosofia do trabalho remoto, ou melhor, ele defende a filosofia de não trabalhar, tá? De só trabalhar para ter dinheiro para poder não trabalhar depois, né? Então, ele defende isso. Eu acredito que eu estou num ponto de equilíbrio em que eu consigo entender no trabalho híbrido, principalmente para alguns tipos de atividades, um ponto perfeito de equilíbrio, tá? Em que nós conseguimos ter tempo para foco, para produtividade, sem distrações, em casa, sozinhos, pegamos as nossas tarefas e executamos as tarefas, mas ao mesmo tempo, quando a gente precisa se reunir com os colegas, e eu não estou falando de videochamada, tá? Eu estou falando de se reunir para uma sala de reuniões, pegar um quadro branco e começar a fazer diagramas, e começar a rabiscar ideias e resolver problemas junto, ou eventualmente até por uma questão de cultura da empresa, ter algum momento ali, um happy hour, ter algum momento ali de interação com o time, isso tudo melhora o relacionamento entre os colegas, o entrosamento, isso com certeza facilita algumas atividades, tá? Obviamente que se eu sou um desenvolvedor que não tem nenhum tipo de atividade que demande esse tipo de interação, se eu não trabalho com nada relacionado à gestão, se eu só preciso receber tickets e resolver eles, tá? Eu recebo uma tarefa, uma user story, e eu tenho só que programar, implementar ela e devolver, talvez não faça sentido levar esse profissional para o escritório, né? Então acho que tudo é uma questão aí de bom senso. E voltando aqui ao caso do Nubank, né? O Nubank tinha sempre essa fama, né, de ser um banco moderno, não tem agências físicas, né, um banco online. Os escritórios também, existem alguns escritórios, obviamente, né, mas ele sempre teve a cultura do trabalho remoto. E agora está abandonando o trabalho remoto, né? E esse vídeo aqui, ó, se vocês clicarem aqui em ver original, vocês são
Não encaminhados teve aqui, ó. jeito. A gente teve que trazer esse assunto do Nubank, que eles decretaram aí o fim do trabalho remoto. E a gente vai fazer uma análise aqui. Então, calma. Senta, se você estiver em pé, senta, né? Porque a gente quer mostrar tudo que tá rolando dentro do Nubank nesse momento. Bom, eu não vou fazer um react aqui, não vou assistir o vídeo inteiro com vocês. Se vocês tiverem interesse, então acessem o QA News, pesquisem lá no Nubank e vocês vão ter o link para essa notícia, eu chamo de notícia também, né? É um vídeo de um canal que traz assuntos tecnológicos e eu chamo isso aqui de uma notícia, tá? Então eles estão fazendo aqui, deixa eu deixar rodando aqui no mudo, né, enquanto eu comento algumas coisas aqui. Então eles estão trazendo aqui essa notícia e eu assisti, né, esse vídeo, eu já estou consumindo, né, o conteúdo do QA News e isso é extremamente interessante para mim. E voltando à questão da eficiência, eu sentia vontade, sentia falta, sentia necessidade de consumir mais conteúdo para saber o que está acontecendo. Tá? Porque eu não estou mais no Brasil, então eu tenho menos contato com o mundo de tecnologia do Brasil e através de alguns grupos de WhatsApp, Telegram, eu me mantenho informado. E eu preciso acessar alguns canais, acessar alguns sites de notícias para também saber o que está acontecendo no mundo de tecnologia, principalmente no Brasil, né? Mas principalmente com o objetivo de dar suporte aos projetos e às atividades da QA, tá? Porque para minha atividade, né, para minha atuação profissional, faz mais sentido acompanhar notícias em nível mundial, né, notícias aqui da Europa, saber o que está acontecendo no mercado de trabalho aqui da Europa, quais são as tecnologias que o mundo está utilizando, porque nós sabemos que às vezes no Brasil as coisas chegam depois, né? E então eu acabo consumindo mais conteúdo internacional. Mas eu senti vontade de otimizar a forma como eu consumo conteúdo. Então voltando lá aquela postagem, né, da eficiência aplicada ao QA. Nesse caso não foi aplicado ao QA, mas foi aplicado foi eficiência, né, ou otimização aplicada a uma necessidade minha, a uma rotina minha. Eu queria todos os dias pela manhã acessar um portal e ver ali uma coletânea, tá, um apanhado de notícias do último dia, né? E resolvi criar a QA News para isso, então, para que eu consumisse. Só que já que eu ia criar para mim, então eu já decidi criar para a comunidade, né, de QA. E quando eu comecei a desenvolver isso, precisei contar com a inteligência artificial, obviamente, né? Quando eu, antigamente, tá? Quando eu tinha esse tipo de necessidade, eu precisava conversar com pessoas. Às vezes eu ia participar de um evento de empreendedorismo para aprender alguma coisa sobre como criar uma startup. Foi assim que eu conheci, inclusive, o Lucas Montano, né? Eu estava assistindo um vídeo dele aqui sobre inteligência artificial é igual ao ser humano. Então eu participei de um evento chamado a Startup Weekend, que aconteceu em 2014. Foi lá no campus da PUC do Rio Grande do Sul e nós participamos da mesma equipe, do mesmo time, né? A ideia era criar um produto novo, um negócio novo, uma ideia nova, né? E, inclusive, eu não lembro agora o nome do produto. Era alguma coisa Jam. Era uma plataforma para criação colaborativa de música. Esqueci o nome agora da primeira palavra. Mas era alguma coisa Jam. A ideia da Jam Session, né? A sessão de criação improvisada de música ali, né? E, nossa, esqueci completamente o nome. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui nos meus arquivos aqui, rapidamente. Era... Bom, se o Lucas estiver assistindo esse vídeo aí, quiser comentar. Mobile Jam era o nome. Mobile Jam. Mobile escrito com A, era mobile, né? Mobile Jam. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre Mobile Jam na internet ainda. Não, aí é mobile escrito mobile, né? Mas não temos nada de Mobile Jam do nosso projeto, porque foi só uma ideia de startup ali que nós criamos para a finalidade de aprender o que estava sendo desenvolvido ali naquele momento ali, né? De ter uma ideia, receber mentoria, né? De empreendedores, enfim, e aprender a fazer isso, né? Aprender a empreender. Então, foi assim que eu conheci o Lucas Montano também, tá aqui falando sobre inteligência artificial. Voltando à questão de participação na comunidade. Eu ia participar de grupos de meetups, eventos, para aprender sobre tecnologia, saber o que estava acontecendo nas outras empresas,
na indústria como um todo, na indústria de tecnologia, e assim eu me mantinha informado. Hoje a gente não precisa mais disso, né? Hoje a gente tem outras ferramentas, se popularizou muito o uso de redes, de diversos tipos de redes sociais para criação de conteúdo. O próprio LinkedIn está virando um Twitter, né? As pessoas postam muito conteúdo ali. E quando eu começo a experimentar ferramentas, geralmente eu faço algum tipo de projeto piloto, faço uma prova de conceito, faço alguma coisa nesse sentido, e eu vejo que muita gente fica estudando alguma tecnologia, cria um projetinho, vamos falar agora de QA, né? Cria um projetinho ali, como esse exemplo que eu dei de automação com Playwright, utilizando inteligência artificial, e cria aquele projetinho, coloca no seu repositório, lá, fica abandonado lá aquele projeto, e não continua desenvolvendo, não continua mantendo vivo aquele projeto em desenvolvimento, em evolução, né? Só cria o projeto, sobe lá para o repositório no GitHub e pronto. E posta lá com textão, né, no LinkedIn para promover aquilo, para se promover, etc. Só que eu também penso que, embora eu tenha o meu emprego, tenha a minha atividade principal, né? Trabalho em um banco aqui na Holanda. Eu sou um Chapter Lead de QA e um Test Strategy Manager, tá? E, embora isso não está relacionado a desenvolvimento diretamente, não é um cargo de desenvolvedor. Eu tenho certeza que se na minha próxima movimentação profissional, caso eu decida sair desse banco e buscar outro desafio, tá? Um outro emprego, e me candidate para uma vaga, participe de um processo seletivo e comente sobre os meus projetos pessoais nesse sentido, o que eu já desenvolvi de ferramentas, um ecossistema, plataformas, recursos para a comunidade de QA, tudo isso vai contribuir, né, para criar uma boa imagem profissional ao meu respeito, como um candidato em um processo seletivo. Então, eu desenvolvi o QA News também para isso, para ser parte do meu legado, parte do que eu estou desenvolvendo, do que eu estou produzindo, do que eu estou criando para a comunidade de QA, tá? Então, voltando agora à questão da inteligência artificial, a volta ao trabalho presencial, né, ou fim do trabalho remoto, seja através do presencial ou do híbrido, e a minha opinião, tá? A minha opinião é que isso é inevitável, tá? Isso iria acontecer de qualquer forma para muitas empresas. Muitas empresas continuaram mantendo isso por algumas razões, tá? Eu vejo algumas razões. Eles comentam aqui nesse vídeo algumas razões. Eu já assisti vídeos do Jovem Tranquilão, do Lucas Montano, falando sobre esses assuntos também, tá? E eu tenho a minha opinião pessoal, eu extraio um pouco de todas essas opiniões que eu consumo, eu reflito a respeito disso e eu tiro as minhas conclusões, tá? E a minha opinião pessoal é a seguinte: muitas empresas mantiveram o trabalho remoto ou híbrido como um diferencial competitivo para contratar os profissionais, profissionais que estavam sendo, vamos dizer assim, havia uma concorrência grande, tá? Então essas empresas estavam competindo com outras empresas em busca desses profissionais. Esses profissionais eles estavam muito concorridos, né? E para a empresa poder oferecer para o profissional algo mais atrativo, ela precisa apresentar benefícios para esse profissional. E um dos benefícios é o trabalho remoto, ou trabalho híbrido em alguns casos, ou um pacote de benefícios com um salário flexível, outros reembolsos, um vale alimentação, um vale refeição e outros, né, inúmeros benefícios aí que podem ser oferecidos, né, que pode compor em um pacote para contratar um profissional. Também existe uma outra questão que é, para aquela empresa ser reconhecida no mercado como uma empresa moderna, uma empresa forte, uma empresa que tem uma cultura forte, que eventualmente tem um turnover menor, né? O turnover é o que? A rotatividade dos profissionais. Essa empresa precisava manter essa imagem de empresa legal, empresa moderna, empresa que contrata e mantém os seus profissionais. Por quê? Porque está atendendo à vontade desses profissionais, mantendo eles em trabalho remoto ou híbrido, né? E muitas empresas elas mantinham isso dessa forma. Só que para manter tudo isso existe um custo, né? Essas empresas, com certeza, elas não estão voltando para o presencial porque elas gostam de pagar aluguel de prédio. Aí tem aquela teoria da conspiração a respeito do lobby imobiliário, né? Muitas pessoas dizem assim: mas os empresários eles têm negócios com as imobiliárias que alugam o prédio para eles e por isso eles têm vantagem, eles ganham uma comissão. Então, se eles mantiverem o escritório operando, eles estão ganhando também, estão botando dinheiro no bolso. Ok, mas eles têm outras despesas que a empresa não tem como
transformar isso em propina, em comissão, né, para o empresário que tomou a decisão. Tem outras despesas operacionais, tem uma série de custos operacionais, que quando a gente mantém o profissional trabalhando remotamente de casa, a gente elimina. Só que mesmo com essas despesas operacionais, muitas empresas entendem que voltando para o presencial ainda elas vão ter lucros maiores, tá? Vão aumentar o seu faturamento, consequentemente o seu lucro. Mesmo que aumente o faturamento e aumente as despesas operacionais, ainda assim o lucro vai ser grande e isso continua justificando para essas empresas o retorno ao presencial, tá? Deixa eu... vou deixar a câmera só em mim aqui agora, porque o vídeo está só passando aqui com legenda, né? A gente não está assistindo ele ou ouvindo ele, então não tem por que deixar o vídeo rodando aqui. Mas, então, voltando para o presencial, essas empresas entendem que elas estão aumentando a eficiência, elas estão se tornando mais eficientes, tá? Eu não estou falando de eficácia. A diferença entre eficácia e eficiência, o que é? Eficaz é aquilo que faz, tá? Que cumpre o objetivo. A eficiência é aquilo que faz o que é esperado da melhor forma possível, no menor tempo possível, com o menor custo possível, tá? Então, de uma forma mais eficiente, otimizando recursos, tá? Dá para resumir dessa forma. Então, se eu tenho um profissional que está contratado para trabalhar 40 horas por semana e trabalhando remotamente, ele não está online o tempo todo, que é a desculpa ou o argumento utilizado pelo Itaú, né, que monitorava a atividade dos seus colaboradores, identificaram que eles não estavam trabalhando da forma adequada ou da forma acordada, da forma combinada, né, da forma contratada. Então existe uma questão aí de eficiência. Eu estou contratando um recurso, só que eu não consigo extrair o máximo de eficiência desse recurso, né? E aí vamos ser bem frio aqui, bem prático, né? Estou falando de pessoas, estou falando de recurso, tá? Pessoas são recursos para uma empresa. Então vamos pensar do ponto de vista de um empresário, né? A gente como colaborador, a gente só vê o nosso lado. Só que o empresário, ele precisa contratar os profissionais, não porque ele é uma instituição de filantropia e quer ajudar essas pessoas. Ele precisa dessas pessoas, né? Aí muitas pessoas vão argumentar dizendo assim, então se ele precisa, ele é que está na nossa mão, ele é que depende da gente. Também, só que de certa forma, não apenas, tá? Por quê? Se eu estiver exigindo certas condições de trabalho e a empresa não estiver disposta a me atender, eles vão contratar outra pessoa, eles vão encontrar outra pessoa que está disposta a trabalhar de acordo com as regras impostas ou propostas pela empresa, tá? Então eu entendo isso, eu entendo que o mercado não é uma relação pessoal, é uma relação profissional. O mercado não é filantropia, não é caridade, ele não está ali para ajudar as pessoas, ele está ali para cumprir os seus objetivos, tá? Objetivos corporativos. Se puder conciliar, né, com objetivos que as pessoas tenham, né, que seus colaboradores tenham, ótimo, mas essa não é a prioridade, tá? Não é o foco principal. Então a empresa vai tomar uma decisão, e é uma decisão geralmente baseada em números, tá? Eles querem aumentar o lucro, então eles vão voltar para o presencial, por quê? Porque se produz mais de forma presencial. Aí tem pessoas que vão dizer assim, mas quando eu estou no escritório eu não consigo me concentrar porque sempre tem uma distração, eu paro e vou tomar um café, vou fumar um cigarro, vou para uma reunião que eu fico ali parado 1 hora dentro de uma sala só escutando alguém, enquanto eu poderia estar na minha mesa, em casa, com um fone de ouvido, trabalhando enquanto estou escutando. Ok, né? Tem uma série de argumentos aí, os prós e os contras, tá? A minha posição é que o trabalho híbrido, para muitas empresas, é o ponto de equilíbrio perfeito, para outras empresas é o trabalho presencial, para outras ainda é o trabalho remoto. Tudo isso vai depender da análise da empresa, e se o profissional não estiver satisfeito, ele tem a opção de buscar outra oportunidade em outra empresa que esteja mais alinhada com os seus valores, né? Suas prioridades, sua cultura, sua forma de trabalho, enfim, suas preferências, né? Então, a minha opinião, meu posicionamento, ele é bem prático, tá? É bem estoico, né? Vamos falar aí de filosofia de estoicismo, né? O profissional que não está satisfeito, ele não é obrigado a ficar ali, ele não está preso na empresa, né? Vamos dizer assim, mas está difícil encontrar emprego. Bom, aí entra de novo a questão da eficiência, tá? O profissional que está aprendendo inteligência artificial, aí agora tentando conectar mais alguns pontos nessa linha de raciocínio. Todo mundo está falando sobre inteligência artificial. É o hype? Sim, mas é a realidade também. Todas as empresas estão adotando, né? Nós utilizamos ferramentas de inteligência artificial todos os dias, né? Se você não utiliza,
eu acredito que existe aí uma grande possibilidade de que você vá ficando para trás no mercado de trabalho. Tá? Outros profissionais que estão utilizando inteligência artificial estão se tornando mais eficientes, estão aprendendo a otimizar, né, a sua forma de trabalho através da adoção de algumas ferramentas, automatizando processos, estão se tornando muito mais eficientes. Algumas empresas, então, entendem que conseguem continuar a sua operação com aqueles profissionais que são mais eficientes, só que precisam, de certa forma, substituir aqueles profissionais que não são mais tão eficientes, que não se adequaram, tá, a essa nova realidade. A demissão é um problema para a empresa, né? Todo o processo envolvido em demitir um profissional representa aí uma dor de cabeça para a empresa também, né? Não é legal isso. Então as empresas elas tomam uma decisão, vamos voltar para o presencial para que os profissionais trabalhem efetivamente, né, as horas de contrato, né? E estando no escritório eu consigo controlar melhor o processo de trabalho, né? A metodologia que está sendo adotada para a gestão daquele projeto, daquela equipe, consegue controlar um pouco melhor o fluxo de trabalho, as atividades que estão sendo desempenhadas, eventualmente implementar ferramentas novas, né? Eu consigo garantir que o meu profissional está usando da forma adequada as ferramentas de inteligência artificial que estão sendo adotadas pela empresa. E tudo isso vai aumentar a eficiência. Se esse profissional não está disposto, esse profissional ele tem a opção de buscar uma outra oportunidade, né? Dar continuidade na sua carreira em outra empresa. Então, muitas empresas elas tomam essa decisão da volta para o presencial, porque entendem que isso vai atender aos seus objetivos, né, seus objetivos corporativos, de uma forma melhor, mas também como uma forma de limpar, de filtrar, né, a sua equipe, fazendo com que o profissional fique insatisfeito e ele mesmo peça demissão ou busque um outro emprego. Tá? Essa volta para o presencial agora com a Nubank, ela está programada para acontecer, se não me engano, em julho de 2026, e depois em janeiro de 2027 aumenta mais um dia. Então, me parece que em julho de 2026 são 2 dias por semana no híbrido e em janeiro de 2027, 3 dias por semana. Ou seja, existe um período aí de mais de 6 meses para o profissional se adequar. Se ele mora longe, eventualmente ele tem a oportunidade de se mudar para mais perto. Se não for adequado para ele, se for inviável para ele, ele tem mais de 6 meses aí para buscar um outro emprego, né? E eu acredito que existam casos de exceção. Se o profissional é bom, é eficiente, comprovadamente, dependendo do cargo, dependendo do nível, com certeza a empresa vai abrir exceções, tá? Caso contrário, o profissional tem toda a liberdade, então, de buscar um outro desafio na sua carreira. A questão é que algumas empresas também estão considerando, estão já entendendo, estão aceitando que alguns profissionais não vão, então, se adequar e vão deixar a empresa. E aqueles que se mantiverem, que eventualmente vão ser profissionais que têm já o hábito, a cultura de utilizar ferramentas de inteligência artificial, vão ser profissionais que vão manter o nível de eficiência que essa empresa espera. Tá? O caso do Itaú, por exemplo, né? Demitiram muitos funcionários. E o Itaú não faliu, não quebrou, continua a sua operação. E eu acredito que grande parte dessa eficiência que o Itaú precisava ter para continuar mantendo a sua operação com menos funcionários, né? Depois de terem demitido aí um número grande de funcionários, essa eficiência já tinha sido conquistada através da adoção de inteligência artificial. Inclusive, esse é um dos argumentos que o Itaú usa. Eles dizem que muitas das demissões, dos desligamentos também foram relacionados à eficiência, à performance, e nós sabemos que também estão relacionados, né, em muitos comentários de especialistas aí, se cogita isso, né, que muito se deve à adoção da inteligência artificial e que agora eles não precisam mais de tantas pessoas. Isso também é verdade, isso também tem uma grande chance de ser verdade, né? É uma realidade de muitas empresas. Então nós sabemos que o profissional que é eficaz, né, faz aquilo que é demandado dele, trabalha as horas que são contratadas dele. E acima de ser eficaz, ele trabalha de forma eficiente, usando as ferramentas da forma mais eficiente, otimizando os seus recursos, ele é um profissional que é demandado pelo mercado. O mercado está em busca desse profissional. Na área de QA não é diferente. Então, há algum tempo nós já vemos aí um movimento do mercado com relação à automação de testes, as pessoas sempre
comentando de forma polêmica a respeito do movimento do mercado para a adoção de automação para testes. Agora muitos times estão substituindo a automação de testes que era feita de forma manual por automação de testes utilizando ferramentas de inteligência artificial. Alguns times de desenvolvimento reduziram as suas equipes de QA, né, de garantia de qualidade de software, porque os próprios desenvolvedores estão implementando a automação de testes utilizando algumas ferramentas. Não vou entrar aqui no mérito se essa é uma decisão acertada ou não, né? Quem já acompanha aqui há algum tempo sabe a minha opinião, sabe que eu defendo a ideia de que QA é uma carreira, é uma disciplina bastante vasta, bastante ampla, que engloba aí uma série de habilidades e que dificilmente um profissional que não tem essa expertise ou essas habilidades, né, de QA e que construiu, se desenvolveu como um profissional de QA, dificilmente esse profissional vai conseguir contemplar, né, todas as necessidades de um time com relação à garantia de qualidade de software. Da mesma forma, eu defendo que isso não se constrói em 3 meses ou em 6 meses, não se entra numa carreira de QA assim, do zero, em pouco tempo. É algo que precisa ser desenvolvido, cultivado, um conhecimento que precisa ser adquirido, precisa ser consolidado, ser praticado e ser desenvolvido, né, ao longo de um tempo que não é 3 meses. Né? Então, mas também não vou entrar nessa pauta, não é a pauta desse vídeo. O objetivo desse vídeo era falar então sobre um pouco de inteligência artificial, como isso impacta na eficiência, né, da atividade profissional, principalmente dos profissionais de QA, né, para automação de testes, sobre como esse profissional pode se desenvolver nessa área, se manter informado, se manter em contato com a comunidade, acompanhando aí notícias e voltando agora aqui ao QA News, né? Acompanhando notícias, aí temos notícias, vamos pegar aqui uma notícia de QA, né? Categorias. QA, na fonte não, vou filtrar só pela categoria. The Ministry of Testing, QAzando, tem bastante conteúdo aí, tá? Sobre, vamos pegar algum aqui, ó, sobre, ó, um curso de mocking para API, publicação aqui do The Ministry of Testing. Deixa eu ver algum outro aqui que fale sobre IA. É simples, é só filtrar por IA. Pronto. Olha a quantidade de postagens relacionadas a IA. 30 notícias. Não tem muitas aqui, né? Mas já é uma quantidade interessante aí, tá? Deixa eu ver se tem alguma especificamente voltada a QA ou a qualidade. A Robotics com Python. Eventualmente a gente pode adotar alguma ideia ou algum aprendizado aqui dessa notícia para automação de testes. Enfim, tá? Ó, assistentes de IA para monitorar, debug, né? Então está relacionado aí à qualidade do software. Acho que eu vi uma outra aqui. Essa aqui, Quality, Retrieval Quality. Então tem uma série de conteúdos aí que a gente deve consumir, deve acompanhar as fontes de notícias, as fontes aí, as referências principais. Eu estou cadastrando mais fontes aqui. Espero que vocês contribuam também, né? Cliquem aqui em contribuir. Sugiram uma fonte de notícias adicional aí, né? Para que eu cadastre, para que nós possamos ter mais notícias, cada vez notícias mais relevantes aí para nossa área, para continuar desenvolvendo a nossa comunidade, tornando essa comunidade mais forte, mais sólida, mais sustentável, tá? Profissionais que realmente têm um background, que têm uma experiência baseada em estudo, baseada em formação, baseada em certificação, baseada em prática, mas principalmente baseado em retroalimentação através da comunidade, tá? Sugerindo para a comunidade e aprendendo da comunidade, tá? Nesse ecossistema aí que vai se retroalimentando, né, como eu disse. Bom, esse era o vídeo de hoje, tá? Esse era o Café com QA, meu café já está extremamente frio aqui. Mas eu queria ter essa conversa, a gente já está aqui há 1h15, né, praticamente, conversando. Queria ter essa conversa com vocês, trazer um pouco aí desse brainstorming que eu estou fazendo aí há alguns dias já. E voltando agora aos lançamentos, né, como eu disse, hoje 17 de novembro, faz um mês que
eu iniciei uma road trip, né, uma viagem de carro aí por alguns países aqui da Europa, e para aproveitar o final, né, vamos dizer assim, do período do ano em que ainda estava agradável para viajar, né? Então, comecei aí essa viagem no dia 17 de outubro, foi até dia 21 de outubro. 5 dias, né? Então foram Bélgica, Luxemburgo, França, Suíça e Alemanha, né? 5 países. E também atravessei praticamente, né, metade aí da Holanda, né, de carro também, fazendo algumas paradas, enfim. Então, praticamente 6 países, um passeio é ao longo né, através de 6 países, né. E agora, um mês depois, a gente já percebe que está anoitecendo muito mais cedo, está muito mais frio, né, como eu disse aí, agora 7 graus, e a máxima foi 8 hoje, e a mínima 6. Previsão para essa semana, temos temperaturas previstas aí para essa semana, de 2 graus, né? Bom, agora com 6, a sensação térmica é bem inferior, né? Então, quando tiver 2 graus, a sensação térmica é negativa, tá? E vai esfriar cada vez mais de hoje em diante, né? Dos últimos dias aí em diante, aí, até janeiro, que é o ápice, né, do inverno aqui na Europa, vai esfriando cada vez mais, né? Agora, dia 10 de dezembro, minha irmã vem para cá, né? Primeira vez que alguém da minha família, depois do meu filho, né, meu filho mais velho, o Eduardo, ele veio para cá, passou 3 meses aqui comigo, né, e visitando aqui, né, viajei um pouco com ele, visitei alguns lugares aqui com ele na Europa, e agora minha irmã vem para cá me visitar, né. Em 6 anos, morando fora do Brasil, é a primeira pessoa da minha família, além do meu filho, que vem para cá me visitar. Então ela vai vir para cá, vai ficar umas 3 semanas, é um período em que eu pretendo também aproveitar para passear com ela, vou tirar alguns dias de folga, alguns dias em que eu estiver trabalhando remotamente de casa, vou tirar algumas horas do dia, então eu trabalho durante a manhã, período da manhã, e à tarde faço um passeio com ela, alguma coisa nesse sentido, ou ao contrário, trabalho à noite, não sei. E eu trouxe esse assunto aqui, né, também como uma forma de não só lançar o QA News, falar sobre inteligência artificial, falar sobre trabalho híbrido, remoto, a forma como eu vou começar a reorganizar minha rotina agora para o inverno, né, para trabalhar mais nas horas escuras, né, então acordar mais cedo para trabalhar durante o período da manhã, antes de amanhecer, depois eu dou uma parada quando tiver sol, né, posso ter um período de almoço mais longo nos dias de sol, trabalhar mais à noite, né, como eu disse para vocês agora, são 15 para as 8 já, ó. Porque já faz 1h17 que eu tô gravando aqui. Então são 15 para as 8 da noite, já tá escuro desde umas 4h30, 5 da tarde. Então, reorganizando a minha rotina, eu também vou trazer algumas atividades aqui que, de certa forma, estavam aguardando eu ter um pouco mais de tempo, ter um pouco mais de tempo de foco, de dedicação, ficando mais em casa, saindo menos, né? Passeando menos pela cidade, saindo menos para jantar, para curtir a vida na cidade e viajar também, né? Viajando um pouco menos agora nesse período do inverno, eu consigo colocar em prática alguns projetos, tá? E um dos projetos, que é um dos lançamentos que eu quero fazer, é uma mentoria individual, tá? Como eu disse para vocês já em vídeos anteriores, e eu vou reforçar em um dos próximos vídeos, em que eu vou retomar o assunto da QA Academy. A QA não está mais comercializando e-books e cursos. Tudo que está sendo desenvolvido pela QA é colocado à disposição da sua comunidade de forma gratuita. Mas as minhas horas individuais, essas são horas de mentoria individual que são comercializadas, tá? Que são contratadas pelos membros da nossa comunidade conforme a necessidade deles. Por que eu digo conforme a necessidade deles, tá? Entraram em contato comigo já, algumas pessoas entraram em contato comigo me pedindo mentoria. Só que quando eu conversei com essas pessoas, fiz algumas perguntas para tentar entender qual era a necessidade dessas pessoas, eu acabei orientando essas pessoas a buscarem uma outra forma de mentoria, ou um curso, ou alguma coisa mais, eu diria assim, introdutória para a carreira, tá? Porque eram pessoas que estavam em início de carreira, começando a se interessar por QA, começando a aprender algo na área de QA, e o tipo de mentoria que eu estou disposto ou que eu estou mais me dedicando mais a fornecer é uma mentoria voltada para quem já tem algum tipo de experiência ou de conhecimento em QA e que está buscando se reorganizar na sua carreira, definir melhor os seus objetivos,
revisar o que já conhece, o que não conhece e definir o que são as prioridades, definir um plano de ação e colocar em prática esse plano de ação, né? Receber um feedback a respeito da forma como esse profissional está se posicionando no mercado, receber dicas, orientações, e o objetivo não é ensinar, não é dar curso, dar aula, o objetivo é estratégico, é uma mentoria estratégica. Então é uma mentoria que deixa eu trocar aqui a câmera de novo, né? É uma mentoria que vai ser colocada à disposição, né, para quem quiser contratar as minhas horas de mentoria. Então, eu cobro a minha hora de trabalho. Isso, como eu disse, vai depender muito da necessidade da pessoa, quantas horas ela precisa, quantos encontros ela precisa e o tipo de pacote que pode ser montado, né, para cada tipo de mentoria individual. Por isso que é individual, tá? Eu não acredito que para determinadas necessidades, que são bem individuais, cada pessoa tem as suas necessidades, as suas dúvidas, as suas dificuldades, a sua forma de se comunicar, forma de aprender, forma de entender. Eu não acredito que isso eu consiga aplicar em grupo, tá? Porque a forma como eu vou explicar para uma pessoa é diferente de como eu vou explicar algo para outra pessoa. Então, o individual é o mais adequado nesse contexto. E o que eu estou lançando agora é uma promoção, tá? É uma campanha para dar um pouco mais de visibilidade, tornar isso notório, fazer com que as pessoas conheçam isso que está sendo colocado à disposição, não apenas a mentoria, mas a QA como um todo, através de maior engajamento. Tá? Então é uma campanha através da qual uma postagem, todos os meses eu vou fazer uma postagem no Instagram da QA, e aquela postagem vai ser a postagem que vai ser utilizada para que as pessoas interajam e, através das interações realizadas, vai ser feito um sorteio no final do mês, tá? Então já estamos atrasados aí, né, com relação a esse mês. Hoje é dia 17 de novembro, como eu disse. Eu vou fazer uma postagem hoje no Instagram da QA, e nessa postagem existem as instruções do que é que vocês têm que fazer para ganhar uma mentoria individual gratuita, tá? Essa mentoria, ela deve ter aí entre 4 e 6 horas de mentoria, tá? Devem ser 3 ou 4 encontros, mas as horas de atividades, tá, desempenhadas tanto por mim, offline, quanto pelo mentorado offline, ultrapassam aí com certeza 10 horas de mentoria. Por que atividades offline, tá? Através de uma conversa em uma mentoria online, uma videochamada de 1 hora, eu vou, antes disso ainda, tá? O mentorado ele vai preencher um formulário, tá, de onboarding. Então nesse formulário eu vou entender uma série de questões e dúvidas vão surgir, tá? Então eu vou fornecer esse formulário, o candidato vai preencher, eu vou analisar esse formulário e eu vou preparar um documento de mentoria para ele com uma série de questões que eu preciso discutir com ele na primeira reunião, tá? A primeira reunião presencial não, online, né? Reunião ao vivo, através de videochamada com esse candidato. Eu vou discutir com ele, eu vou preencher esse documento junto com ele, alguns campos, alguns aspectos que eu preciso discutir com ele, preciso entender da carreira dele, das necessidades, o que ele já estudou, o que ele já fez, onde ele já trabalhou, enfim, tudo isso que eu preciso entender do candidato. Depois dessa reunião, eu vou consumir essas informações, eu vou analisar, vou refletir, vou trabalhar em cima daquilo para criar um plano de ação para esse funcionário, para esse mentorado. E esse plano de ação vai ser colocado à disposição dele, então, em uma próxima reunião, vou apresentar, vou explicar, vou orientar, e ele vai começar a trabalhar naquele plano de ação. Depois teremos outra reunião para entender os resultados daquele plano de ação, as dúvidas, né, se algo não ficou claro, se algo precisa ser melhorado, fazer ajustes. Então são alguns encontros em videochamadas, mas também outras atividades offline, tá? Então essa é a mentoria que vai ser realizada de forma individual. Como eu disse, é uma promoção, né, através de um sorteio vão ser identificadas 2 pessoas, tá? Que 2 pessoas são essas? A pessoa que estiver interessada em ter acesso a esse sorteio, né, participar desse sorteio e concorrer a uma mentoria gratuita comigo, como eu disse, com todos esses encontros e todas essas horas de atividades, essa pessoa ela vai precisar interagir com essa postagem. Então, na postagem tem as instruções lá, mas basicamente essa pessoa tem que seguir o perfil da QA no Instagram e ela tem que comentar essa postagem indicando, mencionando ali o arroba de outra pessoa, pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega de faculdade,
pode ser um familiar, um amigo, uma pessoa que você sabe que está interessado também na carreira de QA ou que já está na área de QA, que precisa de mentoria também. Essa pessoa que for citada nesse comentário, essa pessoa também tem que seguir a QA, tá? No final do mês vai ser feito um sorteio. E as pessoas que forem sorteadas e ambas seguirem a QA, então elas estão classificadas para receber essa mentoria gratuita, tá? Isso vai acontecer, então, todos os meses, de hoje em diante. Durante quanto tempo? Não sei. Por período indeterminado. Quando eu entender que não faz mais sentido, né, realizar essas mentorias, ou eu não tiver mais disponibilidade para atender essas mentorias, aí naquele mês ou daquele mês em diante, né, porque também pode ser um período de pausa, eventualmente eu vou tirar férias, não vou estar disponível, vou estar viajando, vou para o Brasil em janeiro, né? Então, durante algum período eu posso também deixar indisponível essa promoção. Mas a minha ideia é manter essa promoção ativa de hoje em diante, por um período indeterminado, mensalmente. Todos os meses vai ter uma postagem, essa postagem vai ficar pinada no perfil e as pessoas vão poder interagir com essa postagem, colocando ali então o arroba de alguém que também merece concorrer a uma mentoria individual comigo, e vai ser feito um sorteio no final do mês, tá? Então, essa postagem que eu vou fazer hoje vai informar as regras e nos próximos vídeos aí eu vou dar mais detalhes a respeito da mentoria, vou explicar um pouco melhor o formato, como que acontece essa mentoria individual, né? Dar um pouco mais de detalhes a respeito da metodologia que eu estou desenvolvendo para essa mentoria individual, tá? Que é uma mentoria de carreira, mas também, de certa forma, é uma mentoria técnica, tá bom? Bom, excedemos aqui 1h e... Não, ainda não excedeu 1h30, olha só, 1h26. Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui, vou deixar... novamente aqui o pedido para que vocês se inscrevam no canal, curtam essa postagem, deixem um comentário aqui falando a respeito das suas preferências de formato de trabalho. É remoto? É híbrido? É presencial? Qual é o formato de trabalho que você, no qual você atua hoje na sua empresa, né? E se isso está prestes a mudar na sua empresa, se isso já está sendo cogitado pela diretoria da empresa, né, se você já foi impactado por alguma dessas mudanças, né, no mercado aí, ou por algum layoff, se você já trabalhou no Nubank e foi um dos 12 demitidos aí durante a live. E bom, sobre esse assunto eu não vou entrar porque é mais polêmico ainda, tá? Eu só diria o seguinte, é trabalho, não é pessoal, é profissional, né? Eu acho que uma live com 7.000 colaboradores não é lugar para a gente expressar a nossa opinião pessoal, né? Porque não é uma opinião profissional, né? Uma opinião profissional não é expressada dessa forma como foi, que ocasionou então desligamentos aí por justa causa. Então, deixa o seu comentário aqui dizendo qual é a sua realidade, por o que você já passou no sentido de mudança de formato de trabalho, layoffs, etc. E com relação à inteligência artificial, você já está utilizando inteligência artificial, não só o ChatGPT para tirar uma dúvida, né, para fazer uma pergunta para ele, mas eu vou dar um exemplo aqui, tá? A respeito de grupos de WhatsApp. O WhatsApp é desenvolvido pela Meta, né? A mesma empresa que é a proprietária e desenvolveu o Instagram e o Facebook, né? Meta, do Mark Zuckerberg. E existe a inteligência artificial da Meta integrada ao WhatsApp. Então, se vocês estão em um grupo de WhatsApp, em que um membro do grupo faz uma pergunta ali no grupo, eu já começo a pensar, né, a respeito daquele assunto, mas ao invés de eu ficar dando opinião ali só de orelhada, como a gente diz, né, eu posso colocar lá @MetaAI e fazer uma pergunta para ela. E a inteligência artificial da Meta vai responder dentro do chat, dentro do grupo, né, do grupo daquele grupo de WhatsApp. Então assim, eu já estou tirando a minha dúvida e estou compartilhando essa informação com os outros membros do grupo. Então antes de perguntar algo, né, num grupo de WhatsApp, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente é livre para perguntar, os outros membros do grupo, amigos ali, que muitas vezes fazem piadas, brincadeiras, são livres também para tirar um sarro com a gente, né, para debochar, fazer um bullying saudável ali com a gente, porque a gente está fazendo uma pergunta às vezes que é uma pergunta que é facilmente respondida com uma simples pesquisa no Google, né, ou no ChatGPT, mas as pessoas vão perguntar no grupo de WhatsApp. Então, quando a gente vai perguntar no grupo de WhatsApp, a gente não quer uma informação, eu entendo dessa forma, tá? A gente não quer uma informação que pode ser obtida através de inteligência artificial ou de pesquisa no Google.
a gente quer opiniões das outras pessoas. Eu quero saber como é o case daquela pessoa, como foi, por exemplo, vou perguntar sobre layoffs. Eu quero saber se aquelas pessoas, os membros daquele grupo, já passaram por layoffs. Se as empresas deles voltaram para o presencial. O que eles pensam disso, né? Qual é a experiência que eles têm sobre aquilo? Eu não quero informação teórica. Se eu quero informação teórica, eu vou perguntar para a inteligência artificial ou no Google, né? Então, deixa aqui um comentário também dizendo se vocês utilizam inteligência artificial, de que forma, quais são os agentes de inteligência artificial que vocês utilizam, se utilizam para automação de testes, quais os agentes utilizam, né? Se é integrado na sua IDE ou não, se é MCP, ou o que vocês utilizam aí, no sentido de inteligência artificial também, tá bom? E encaminha esse vídeo para aquela pessoa que está precisando de uma mentoria também, para que ela possa começar a seguir o perfil da QA no Instagram e participe dessa promoção também através dessa postagem que eu vou disponibilizar hoje. Estou terminando a gravação desse vídeo agora, vou subir ele para o YouTube e em seguida já vou postar no Instagram a postagem para que vocês concorram à mentoria individual comigo, tá bom? Vou ficando por aqui, vou terminar aqui o meu café frio já. A Karine já está chegando, agora são 7:02, né? Ela foi trabalhar um pouco mais tarde hoje, ela foi pela manhã para academia, né? E agora é o meu horário de ir para academia, então ela tá chegando já daqui a pouco, hoje o jantar é com ela, e aí eu vou para academia. E, na verdade eu precisava subir o vídeo antes de ir para academia. Não, acho que eu vou para academia primeiro, depois eu subo o vídeo e publico no Instagram também a postagem para promoção da mentoria, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.